Salmo 37, do verso 29 ao 40. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio prepotente a expandir-se qual o cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Que palavra tão linda do salmista, irmãos. Palavra de consolo para nossas vidas. Esse Salmo 37 é lindíssimo, porque nós aprendemos nesse Salmo a fidelidade da promessa de Deus. Quando o Senhor olha para toda a humanidade, observa os ímpios, não é? Que proliferam, que crescem e que militam dia após dia em sua vida contra o Senhor. Deus olha para isso e ri. E ele já deixa de maneira muito clara estabelecido, prometido e seguro que os ímpios, aqueles que odeiam ao Senhor, serão exterminados, porém os justos herdarão a terra, permanecerão para sempre. Nós vamos ler um texto ainda da Palavra de Deus, que vai ser o texto básico da pregação. Eu queria convidá-los a abrir na primeira carta de João, do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 15 ao 17. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar, irmãos, pedindo mais uma vez que o Senhor nos abençoe, com mais uma pregação, que Ele nos fale. Senhor, nós clamamos a Ti mais uma vez, pedindo por Tua misericórdia, Senhor, que fala com o Teu povo, que fale com o Teu povo, para que venhamos ser edificados, Senhor, fortalecidos, constrangidos, consolados, venhamos receber da Tua graça, desse meio maravilhoso de graça, Senhor, o qual nós prometemos, declaramos publicamente que usaremos de maneira correta para crescimento espiritual. Por isso pedimos ao Senhor que nos abençoe, que o Teu Santo Espírito possa agir em nossas vidas, que não seja apenas uma exposição de argumentos humanos, mas, na verdade, que a Tua palavra fale ao nosso coração, nos leve à compreensão do Evangelho, nos leve a glorificar o Teu santo nome. É o que nós pedimos ao Senhor como igreja. Tem misericórdia, Senhor. Amém. Amém. Amados irmãos, temos que refletir um pouquinho sobre a questão do mundo. Principalmente os mais velhos, né, os que já estão congregando em uma comunidade cristã protestante há mais tempo, há mais anos, tem muito bem resolvido em sua mente essa questão do mundo. Pensamos em mundo, não é? E nós aprendemos de cedo, na verdade, a não andarmos como o mundo anda, a não buscarmos as coisas do mundo. Nós temos o costume de, quando observamos alguma coisa, alguma atitude, qualquer coisa que acontece no mundo, que seja oposta à palavra de Deus, nós chamamos daquilo de mundano. Atitudes mundanas, coisas mundanas, não é? Mas o que isso significa realmente? Qual a importância disso para nós como igreja? Qual é a compreensão que nós temos que ter acerca dessas afirmações? O que vem a ser o mundo? Nós temos que pensar nisso.
Porque às vezes as pessoas podem observar apenas a questão de eu não sou do mundo, não é? Eu sou de Deus, usando textos bíblicos que realmente falam sobre isso. Como essa primeira carta de João é riquíssima acerca disso. A mostrar como o povo de Deus deve andar, como a igreja, o membro do corpo de Cristo, deve proceder no mundo. João, o próprio João, ainda mais jovem, quando escreveu o seu evangelho, não é? Na verdade, quando vivenciou aquilo que está relatado no evangelho, ele pode demonstrar também de maneira muito clara na oração de Cristo, não é? A sua oração sacerdotal, a sua oração foi que Deus não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Afinal de contas, o que é fazer parte do mundo? O que é o mundo? Nós vamos refletir nisso, acerca do que é o mundo, porque para muitas pessoas, falar de mundo é apenas falar do cosmos, não é? Ou seja, daquilo que foi criado, do mundo criado, não é? E nós, às vezes, acabamos simplificando demais o significado disso. Qual a razão de João? Se você for observar na carta aqui, muitas vezes essa expressão é usada. Até o capítulo 5, essas expressões são usadas de maneira muito clara acerca do povo de Deus, não é? E do mundo. E ele faz distinção entre o povo de Deus e o mundo, não é? Mas, olha, nós não estamos no mundo. Tem até aqueles ditos que usávamos, pelo menos antes, música do mundo. Ó. Nós só podemos ouvir músicas que são de Deus, não é? De Deus significa dizer que são músicas gospel, músicas evangélicas, não é? E então era condenado a questão de músicas do mundo, que na verdade são músicas seculares. E isso foi uma prisão para muita gente durante muito tempo. Não é? Ainda hoje há cristãos que têm dificuldade, que têm um peso no coração com relação a músicas seculares, porque entende que tudo aquilo que não é feito por um crente não presta, é diabólico, é do mundo. Se seguirmos nessa linha, logo temos que começar a descobrir se quem fez essa televisão foi um crente, se quem projetou essas cadeiras e a fez foi um crente, se os computadores que nós temos foram crentes que fizeram, se esse celular, se esse smartphone é algo que na verdade pertence ao mundo gospel. Há muitas coisas, né, que as pessoas acabam fantasiando, interpretando errado, não entendendo aquilo que Deus quer dizer e perdem aquilo que realmente importa, aquilo que é mais profundo do Evangelho, aquilo que tem mais significado em nossas vidas, a aplicação verdadeira. As pessoas muitas vezes deixam passar desapercebido e se prendem a questões assim, como se a nossa santificação dependesse de ouvir uma música secular ou não, de usar alguma coisa ou não. Nós temos que ir muito mais além disso, é muito mais profundo do que isso. Quando o apóstolo João ele fala sobre mundo, pelo que ele escreveu aqui, na sua mente, mundo ele se refere aos homens, aos sistemas, à cultura, a tudo aquilo que tem sido produzido e desenvolvido desde a queda. Mundo é justamente isso. É o cosmos, mas se refere justamente, não é, ao desenvolvimento da raça humana, aquilo que o ser humano pecador produz. E é por isso que há tanta ênfase acerca dessa batalha contra o mundo, e a sua expressão na carta, ela é muito importante. Porque ela realmente deixa claro que não deve haver anseio no coração do verdadeiro cristão acerca das coisas do mundo, não é? E isso está muito além de você não fazer uma coisa somente porque o ímpio faz. Está muito além disso, não é? Muitas coisas nós podemos fazer, muitas coisas realmente temos liberdade em Cristo para fazer. Mas existe uma maneira correta de fazer. O Evangelho, não é? Ele tem um poder de regeneração, um poder de remissão. Então é possível, claramente, nós como povo de Deus, redimirmos coisas. Aquilo que era usado, não estou dizendo tudo, mas aquilo que era usado geralmente para o mal, usado de maneira errada, de maneira que não glorifica a Deus, nós podemos fazer e glorificar a Deus. Um exemplo de uma coisa do mundo, a ciência. Não é? Eu vou pegar essa máxima porque é plenamente possível que eu seja alguém nesse sentido, um cientista. Mas um cientista ateu, um cientista mundano, um cientista que escarnece do povo de Deus, que ataca a religião, e você sabe que tem muito disso. Pessoas que se denominam ateus e começam a atacar a religião, e na verdade, principalmente, porque eles não estão preocupados com outra religião, atacam o cristianismo. Não é? Como se o cristianismo fosse uma pedrinha no sapato incomodada o tempo todo, porque as bases universais morais estão ali. E por mais que eles queiram negar, não é? Eles também querem dignidade. E dignidade nós só temos por essa base moral, universal e imutável, que vem da lei de Deus. Então, eu posso muito bem usar a ciência, não é? De maneira mundana, de maneira que eu venha atacar a igreja e não promover a glória de Deus. Mas nós também temos exemplos de cientistas cristãos, cientistas que
Antes de considerarem os pressupostos científicos, eles são crentes. Eles confiam no Evangelho. E então, no mundo acadêmico, eles batalham pela fé. Ou seja, estão usando a ciência, algo próprio do mundo, do desenvolvimento do ser humano, para glorificar a Deus. Eu acho isso muito belo, irmãos. É muito bonito. Eu já aprendi tanto nesse mundo, como por exemplo, o Dr. Adolfo Lourenço e tantos outros, na verdade. Existe um canal no YouTube, né, a Associação de Cientistas, de Cristãos da Ciência, que eu recomendo até porque é muito bom, onde você tem ali abordagem realmente é um grupo científico ali, não é? Pessoas da filosofia, da biologia, da química, física, matemática. Há um grupo realmente de pessoas muito bem preparadas, doutores que estão ali explanando, nesse sentido, a ciência, como ela deve ser vista a partir da ótica da palavra de Deus. Isso para mim realmente é algo fantástico, é maravilhoso. Então nós temos duas maneiras de encarar essas coisas do mundo. Redimindo elas para a glória de Deus, ou então fazendo com os mesmos conceitos que os ímpios. E quando João ele fala sobre isso, ele está pensando exatamente nessa situação aqui, em que o povo de Deus está inserido no mundo. Deus não chamou um povo para separá-lo em um monte. Deus não chamou um povo para viver em mosteiros. Isso já foi tentado na verdade, antes da Idade Média. Não é? No iniciozinho da Idade Média, começou-se, na verdade, o costume de pessoas se isolarem da sociedade com o fim de se manterem puras, porque o mundo aqui é depravado, as pessoas só querem saber de curtição, de bebedeiras, de glutonarias, de festas o tempo todo, como se a vida fosse somente festas. Faziam do mundo o verdadeiro prostíbulo, então aquelas pessoas que se entendiam como mais piedosas porque não queriam ver ali, entenderam. Olha, o jeito para fugir do mundanismo é saindo do mundo. Ou seja, é saindo desse contexto mundano que nós vivemos. Então vamos para o monte. Há relatos de monges que ficaram anos sentados em cima de uma pedra. Há até lendas de monges que ficaram tão puros, não é? Que só o ameaçar por sua fé, por sua pureza, que uma montanha se mexesse, ela tremia. Não é? Olha, se você tiver fé, como um grão de mostarda, você vai dizer essa montanha, né, se atira no mar e ela vai obedecer você. Aí pega isso numa dimensão tão estranha e tão extrema, que é como se Jesus tivesse nos dado um poder místico, um poder, não é, completamente fora do comum, para que nós venhamos ter esse poder e usá-lo para fazer o que a gente quiser. Então esse monge, de tanta purificação que ele buscou, diz a lenda, ele só pensou e a montanha tremeu. Não é? Porque se ele tivesse falado, é perigoso que a montanha saísse dali e fosse para o mar. Então veja, as pessoas procuram esse tipo de coisa muitas vezes, não é, como a história nos mostra, achando que isso vai nos purificar. Só que nós aprendemos aqui, na carta, que aquilo que Jesus orou em sua oração sacerdotal, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, é justamente esse contexto dessa carta. Porque João está exortando uma igreja que está no mundo. Um povo que está vivendo com outros povos. Como era Israel no passado. Israel ainda, como aquela igreja menina, ainda criança, ainda imatura, ainda assim Deus separou Israel, mas separou Israel baseado no quê? Na lei. A vida de vocês, o que vocês pensam, o que vocês buscam, os seus conceitos, os seus anseios, tudo isso será diferente. Mas vocês viverão em meio a outros povos. Viverão em meio a outros povos. Não é à toa que Israel, não obedecendo a Deus, tantas vezes imitou os seus vizinhos. E assim como seus vizinhos eram entregues à idolatria, à promiscuidade sexual, assim o povo de Israel no passado fazia, imitava os povos pagãos. Mas Deus os chamou para ser um povo santo, para ser um povo distinto, separado. Um povo que está no mundo, mas não é do mundo. Um povo que está aqui, mas tem o seu coração ligado a Cristo. Tem a sua esperança ligada a Cristo. Espera tudo do alto, tudo de Deus. Não está desejando, buscando, sendo como uma pessoa do mundo que não tem esperança, que não tem temor a Deus. E isso faz com que um povo seja completamente diferente. Quando João fala de mundo, ele está pensando justamente nisso. Pensar no mundo é pensar em todo o desenvolvimento que a humanidade teve desde quando Adão caiu. Como o mundo começou a se desenvolver. O que os homens começaram a fazer. Como a cultura começou a desenvolver e crescer no mundo. A cultura mundial começou a crescer de maneira santa, de maneira que glorificava a Deus. Nós vemos isso em uma geração que Deus preservou. E preserva até hoje na Igreja de Cristo.
Mas nós vemos também, por outro lado, um mundo, em sua maioria, que se desenvolveu sempre contra a palavra, sempre contra o evangelho, que sempre odiou a descendência da serpente, que odiou o povo de Deus. Nós vemos isso já em Caim. Nós vemos isso nos povos impuros, maus, de Gênesis 6, quando Deus contempla a humanidade e ele diz: o que está no coração do homem, todo o pensamento de seu coração é mau. O homem só pensa maldade. Quanto mais eles crescem sobre a terra, mais se multiplica a iniquidade. Aquele pecado original de Adão, ele só proliferou. Ele é a base dos pecados que cometemos hoje, mas ele só proliferou e cresceu e foi tomando novas formas, formas piores, formas terríveis, de maneira que, se você vai observar hoje o que acontece no mundo, as atrocidades, você fica espantado. É terrível. As pessoas têm coragem de sequestrar uma criança para simplesmente tirar os seus órgãos. Pessoas para tirar os seus órgãos e vender no mercado negro. Vocês sabem que o mundo que nós vemos é assim. É um mundo perverso. É um mundo que conspira o tempo todo. E é até estranho quando você acha que o mundo é verdade. Não é? O mundo é verdade e não há conspirações. Irmãos, isso é uma ilusão. O mundo vive conspiração. A conspiração do mundo é contra Deus. Então tudo que o homem tenta, por seu próprio coração, por sua natureza, é contra Deus. Você não pode olhar para o mundo com esse olhar, como se as pessoas fossem todas coitadinhas e elas estivessem de mãozinhas levantadas esperando: Deus nos abençoe, Senhor nos salve. O mundo não está assim. O mundo está demonstrando o seu ódio ao evangelho todos os dias. É por isso que desde lá nunca pararam de matar cristãos, porque eles odeiam a Cristo. O mundo é assim. Simples. O mundo que nós vivemos, crianças, jovens, garotas, são sequestradas para serem vendidas como escravas sexuais. Irmãos, isso é feio, é terrível. E é assim que Deus vê o mundo. Nós gostamos de ver o mundo a partir de uma ótica bastante fantasiosa às vezes. Nós muitas vezes nos enganamos nessa grande matrix que vivemos. Ou seja, tudo isso aqui, na verdade, é uma aparência. É real, eu posso tocar. Ok? Mas isso não é a razão das coisas. E as pessoas se apegam àquilo que nós podemos ver. Vai contra o evangelho, que nos ensina a nos apegarmos àquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós não vemos é eterno. Mas aquilo que vemos passa, morre, apodrece. As pessoas estão tão ligadas ao mundo que vemos que não conseguem enxergar a realidade do que é a vida nesse mundo. O texto de João, ainda no capítulo 5, versículo 19, diz de maneira muito clara acerca do mundo. Ele faz distinção entre o povo de Deus e o mundo. Nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Essa declaração é muito importante, porque isso descreve a situação do que o mundo é. Quando João fala, ele diz de maneira muito clara: não ameis o mundo. Tudo o que vocês estão vendo aí, todo o sistema, toda a cultura, tudo aquilo que vocês podem comparar com o evangelho, com a lei do Senhor, e percebe que é profano, que é mal, que é contra a lei do Senhor, tudo isso é o sistema do mundo. Um mundo dominado nesse sentido por seus ideais pelo diabo. Pelo diabo. Isso é tão sério, irmãos, tão sério, que vocês veem muito bem a nossa situação aqui. A luta que existe em nosso país e em todo o mundo para que grupos, ideologias entrem nas escolas e tentem corromper ainda mais as nossas crianças. Elas já são pecadoras, mas eles querem que o pecado delas se aflore, sabe? Cada vez mais. Cada vez mais. Essa semana teve uma denúncia em Sergipe, não é? Sobre uma escola que fizeram uma atividade para iniciar as aulas, onde professores estavam ensinando crianças, é uma escola infantil, não é? Ensinando crianças a dançar funk. A dançar o maldito funk. E tem vídeo disso aí. Isso é uma desgraça, irmãos. Isso é o mundo que nós vivemos. As pessoas não estão preocupadas muito com isso, não. Como eu já tinha pregado uma vez, o que é justo, o que é certo para o mundo é quando convém para o mundo. Quando aquilo beneficia o mundo quer justiça. Mas quando não, quando é simplesmente para que o desejo do seu coração se realize, eles vão sempre lutar contra o que é verdade. E é isso que eles têm feito o tempo todo. Lutando o tempo todo para isso. Já aconteceu, eu não sei se foi ano passado, não estou lembrado muito bem, ou foi no começo do ano, acho que foi ano passado ainda, não é? Que um travesti foi até uma escola, não sei se em São Paulo, na região sul do país, sudeste, não é?
E então ele foi ali para realmente pregar o homossexualismo ali, a ideologia de gênero. É isso que o nosso mundo produz o tempo todo. Políticos do nosso país, eles fazem tanta desgraça com a nação, e é tão triste como as pessoas não conseguem enxergar isso, que imaginam que, muitas vezes, não é, essa pessoa que está apenas assinando papéis e decretando leis não tem feito mal a ponto de matar pessoas. Não, estão matando pessoas de fome. Estão levando o ser humano ao estado da humilhação, estão dominando as pessoas e fazendo cada vez mais que elas sejam piores. O mundo de hoje prega que nós venhamos ser livres para pecar o tempo todo. Tudo que a sociedade quer é isso. Um incentivo ao pecado, e esse é o mundo que vivemos. Esse é o mundo que João já enxergava naquele período. Um mundo depravado, um mundo devasso, um mundo que não quer saber de Deus. Um mundo hostil à igreja. Mas é justamente nesse mundo que a igreja está inserida, e a exortação do apóstolo é: não ameis o mundo. Ele fala: não ameis o mundo, ou seja, todo o sistema, toda a cultura, tudo que é desenvolvido no mundo, que é profano, que é contra Deus, e nem o que há no mundo. E a declaração é realmente poderosa. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo pertence ao mundo. Quem admira o que acontece no mundo e acha isso normal e considera como uma evolução social, quem considera a Escritura, a verdade, como algo retrógrado, passado, que deve ser vencido, ama o mundo. E João diz: o amor do Pai não está nele. Essa pessoa não conhece o amor de Deus. Essa pessoa está longe de Deus. Essa pessoa não faz parte do povo de Deus. Mas, como João ainda vai dizer, temos que responder uma pergunta: o que há no mundo? Porque ele fala para não amar o mundo, nem o que há no mundo. Então o que há no mundo? O que acontece no mundo? O texto ainda diz no versículo 16: porque tudo o que há no mundo, e aí, concupiscências, né? Concupiscência está falando sobre desejo. Então fala sobre o que há no mundo: desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. É isso que está presente no mundo. Você não vai ouvir de alguém que é mundano o incentivo à santidade, de forma nenhuma. Você não vai ouvir de alguém que é mundano, de alguém que não crê no Evangelho, que não submete a Cristo, não é incentivo para realmente agradar a Deus. Não, de forma nenhuma. Até mesmo as leis justas que queremos não é para a glória de Deus, não é isso que está no coração do homem mundano. Ele quer por quê? Porque se muda o sistema econômico, obviamente, não é? Se isso melhora, se há uma visão um pouco mais liberal, mais conservadora, isso nos trará benefício. Então eu penso no benefício, eu penso na liberdade, tudo isso são coisas boas. E nós temos que desejar isso, batalhar por isso e até nos unir a eles por isso. Mas o que eles fazem, quando não são regenerados, quando não fazem parte do povo de Deus, é apenas para o seu bel prazer. Não pense na glória de Deus. Não pense na glória de Deus, não é? Essa é a realidade. Davi está... Ravi, chamamos de Davi. Ravi está protegido no Salmo 8, viu? Não se preocupe não. É da boca dos pequeninos que saiu o perfeito louvor, né? Então, pensando nos desejos da carne, o que está proposto no mundo, não é? Gálatas capítulo 5. Vamos ler esse texto? Gálatas capítulo 5 nos mostra exatamente isso. O fruto dessa carne, né? Desse desejo humano. Versículo 19 ao 21. Gálatas 5, 19 ao 21. Diz assim, a palavra do Senhor: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissoluções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que Paulo expõe aqui é justamente aquilo que a nossa carne, a nossa natureza caída produz, anseia, deseja, busca. E basta você olhar.
A nossa cultura é uma cultura pervertida. A nossa cultura é uma cultura pornográfica. Tudo tem a ver com o meu prazer, com a minha realização pessoal. Se me faz bem. As pessoas não querem sofrimento. Elas não querem se doar por outros. Elas não querem amar de verdade. Elas querem estar bem. Elas querem o tempo todo sentir bem. Eu quero ter boa sensação. O tempo todo eu preciso aliviar a dor. Eu quero estar bem o tempo todo. Não é? E se meu coração deseja a promiscuidade, a prostituição, é isso que as pessoas buscam. É simplesmente isso que buscam. Para o homem ímpio, basta ele olhar para uma mulher, ele sendo casado, a mulher que não é dele, e dizer, olha, eu sou homem, sou um macho alfa, AU, e vá atrás. E eles fazem isso e continuam fazendo. E ainda se gabam na roda dos amigos, né? É assim. As mulheres, do mesmo jeito hoje, estão aprendendo na cultura mundana de hoje a serem pervertidas. A buscarem todo tipo de promiscuidade sexual do mesmo jeito, se entregando como mercadoria às pessoas. É nojento, irmãos, mas o tempo todo o que você vê é vulgaridade nas jovens de hoje. Isso é uma desgraça. As pessoas estão o tempo todo se insinuando como se o mundo fosse um gigantesco prostíbulo. E é justamente o que parece que é. Um gigantesco prostíbulo. Onde as pessoas, como uma grande Sodoma e Gomorra aqui, não é, estão o tempo todo buscando prazeres da carne, buscando satisfazer os seus desejos. Você é incentivado a não controlar os seus impulsos, não é? Libere os seus impulsos. Jovem, se acabe na pornografia, se masturbe mesmo, me perdoe as expressões aqui, não é? Pessoas que desejam outra, vamos lá, adulterem, forniquem, façam tudo o que o coração de vocês deseja, tudo, absolutamente tudo. Porque o mundo é assim, a vida é curta, temos que aproveitar. O mundo anda desse jeito. É por isso que tanto investimento há na estética, na beleza, para que nós possamos nos apresentar como uma mercadoria numa vitrine, para as pessoas nos olharem e dizer, esse aí tá no ponto. É assim que o mundo é, irmãos. E a gente não pode tapar os olhos para isso, não. Quem não enxergar isso são eles que estão lá, que estão achando isso bom, uma maravilha, e que não querem sair dessa podridão. Mas você, como povo de Deus, como igreja de Cristo, Deus te dá a revelação. Esse texto de Paulo revela justamente o que é o conceito mundano, o que o ser humano busca, o que é buscar os prazeres da carne. Você está fora dessa matrix. Apesar de estar no mundo, você pode enxergar como o mundo é. As pessoas se veem bonitas, mas você sabe que as pessoas estão podres, fedidas. Elas dão nojo. A maneira de ver delas é completamente impura, profana. Não honram a Deus em nada. O mundo é assim. Sabe? O mundo desse jeito. Esse é o mundo em que a igreja está inserida. E é justamente nesse mundo que o apóstolo João diz de maneira muito clara, não é? Se alguém ama isso, se alguém ama o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está na vida de pessoas que anseiam o que o mundo anseia. Nós aprendemos ainda sobre os desejos dos olhos, não é? A maldita cobiça, a quebra do 10º mandamento, não é? O 10º mandamento que ele é muito mais sutil, ele é muito mais pessoal, toca bem no coração porque fala sobre desejos. É algo subjetivo, no sentido de que nós podemos esconder nossos desejos. E o 10º mandamento ele bate bem aí. Todos os 9 são bastante objetivos. Não é? Não faça isso, não faça aquilo. Faça isso, faça aquilo. Sempre tratando-se de uma atitude que nós tomamos. Mas o 10º mandamento fala sobre não cobiçarás. Ou seja, não deseje o que não te pertence. Seja a vida que não é para você, porque você é um crente. Seja as coisas de alguém, seja a mulher de alguém, seja o marido de alguém, você não pode, Deus julga você por isso. Paulo diz de maneira muito clara em suas cartas que ele não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Ou seja, por mais que ele tentasse nos outros 9 mandamentos parecer uma pessoa firme, não é? Eu não sou idólatra, eu odeio a idolatria, não é? Quem já me viu aqui saindo com mulher que não é minha, me respeite. Ele podia dizer isso, ele se vangloriava disso, mas aqui ele percebeu, pela graça de Deus, que esse mandamento 10º demonstrou que ele quebrava todos os mandamentos. Porque por mais que ele não tomasse a atitude de fazer, ele desejava, então já estava fazendo para Deus. O mundo não diz para você, cuidado.
Não seja assim. Lute contra isso. Você está sentindo vontade de fazer aquilo, então não faça. Lute contra isso. Você está sentindo desejos, não é? Homossexuais, desejos de promiscuidade sexual. Você é um rapaz que não consegue ver mulher, que você fica agoniado. O mundo está dizendo, não lute contra isso. Se entregue, cara. A vida é curta, aproveita. Se entregue. Se você quer fazer, faça. O importante é você ser feliz, não é? Seja feliz. Se você quer alguém, vá lá atrás, seja feliz. E assim as pessoas flertam uns com as outras, marcam seus esquemas e vivem o tempo todo em pecado. A cobiça é algo realmente apreciado no mundo. Mesmo que você não possa ter em suas mãos, deseje. Quem sabe você consegue. Não é? Deseje, busque. E por fim, o que João fala, o que há no mundo, não é? O desejo da carne, o desejo dos olhos, ou seja, a cobiça. Ele também fala sobre a soberba da vida. A soberba da vida. E vamos pensar numa coisa aqui muito importante que o mundo nos ensina. O mundo não ensina o que é humildade. De forma nenhuma. O mundo não ensina o reconhecimento de que nós somos pequenos. Já houve um tempo em que era muito mais comum a aceitação de que Deus é o Criador. De que nós somos criaturas. E de que Ele é quem tem um propósito e domínio sobre tudo. Houve um tempo que a igreja influenciou muito mais, não é? Idade Média, passando pelo período da Renascença, Reforma, tudo aquilo ali influenciou o mundo. Bastante. A Europa daquele período. Mas hoje é ao contrário. Você é incentivado a colocar você mesmo no centro. O ser humano está no centro. O ser humano agora deve se entender como Deus. É por isso, não é porque o ser humano se entende como Deus, mesmo que não declare isso, que as suas atitudes são essas. Eu quero, eu faço, porque eu posso, eu sou Deus. Não existem regras para mim, eu estou acima da lei, eu sou Deus. É assim que o mundo vive. Isso é a soberba da vida. É isso que é não reconhecer a nossa pequenez. E todos querem se sentir grandes. Todos querem se sentir importantes demais. O mundo tem ensinado isso, as escolas, a mídia, tudo gira em torno disso aí. Valorizar você. Você precisa ser valorizado. Eu cheguei a ouvir da boca de um cristão em uma reunião de pastores. Irmãos, olha, a declaração de um pastor. Para mim é assim, o importante, não é que nós vemos nos amar. E eu pensei, tá falando dos irmãos. Né? Não, você tem que amar você mesmo. Se você não amar você mesmo, tá perdido. Aí eu, puxa, esse cara é bem altruísta, viu? Isso é um pensamento puramente cristão. Ame a você mesmo, se vire os outros. Não é? Enquanto o nosso Cristo nos ensina diferente. Sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esse é o exemplo do nosso Cristo. Esse é o exemplo de Deus, que é Senhor por natureza, que é todo-poderoso por natureza, mas se tornou um de nós, se humilhando em nossa carne. Mas o mundo ensina completamente ao contrário. Valorize-se. A pedagogia moderna, o conceito de educação moderno diz bem assim, olha, não repreenda seu filho demais. Ficar dando gato no bichinho. Ele quer fazer, deixe. Ele quer quebrar, deixe quebrar. Né? Ele quer assistir o que ele quiser assistir, deixa ele assistir. Não precisa ficar botando lei para esse menino. Ele vai crescer retraído, com medo. É isso que o mundo ensina. Você deixar o bichinho soltar? O mundo anda desse jeito, irmãos. Ensinando, geração após geração, as pessoas serem cada vez mais soberbas, arrogantes. Não é à toa que para mim, pessoalmente falando, é uma tolice. Eu amo muito, embora que eu não sou dessa área, mas eu amo muito a ciência. Eu sou um espectador, como um torcedor de um time. Aquele cara que não sabe jogar, sabe? Eu não sei fazer a coisa, mas eu admiro, eu acho bonito. Eu acho muito bonito e posso entender de maneira muito clara que Deus é glorificado com aquilo. Então é muito bom assim. Não é? Não é o meu chamado,
mas não quero dizer que meus olhinhos não brilham, porque eu acho maravilhoso. E até eu fico feliz quando os irmãos querem progredir, não é, em áreas assim. Qualquer área de conhecimento para que você avance, isso é algo maravilhoso, irmão. Isso é realmente muito enriquecedor. Todavia, quando nós olhamos para o que os cientistas dizem, muitas vezes, o que é validado, eu não estou dizendo que é a ciência, não. Eu estou dizendo que o que comunidades científicas que são legitimadas, honradas diante do mundo, afirmam, muitas vezes são um absurdo. Eu não estou falando de absurdo por serem meras teorias ou que eu não posso entender. É porque tem o propósito de, na verdade, ir contra o Evangelho ou contra Deus. É arrogância da nossa parte querer tratar de coisas que não estão em nosso domínio. Quer ver um exemplo disso? Como é que pode um cientista querer se meter com a igreja? Qual o sentido de alguém da biologia, da astrofísica, não importa, alguém desse grupo que trabalha com aquilo que é natural, que é palpável, que é calculável, querer se meter com algo que não tem nada a ver com esse plano, com essa dimensão? O nome disso é arrogância. As pessoas acham que podem fazer tudo. O ser humano se tornou um fim em si mesmo, de tal forma que isso é a soberba da vida. As pessoas são incentivadas o tempo todo a se entenderem como grandiosas, como aquelas que podem fazer. Vamos mudar tudo. Vamos rejeitar a lei de Deus e criar um novo tipo de moral, um tipo de moral que não é uma moral, porque não tem, na verdade, base nenhuma, onde você pode fazer tudo com o que você quiser, com quem você quiser, faça, fique à vontade. O ser humano acha que define as coisas. Não, isso aí, coisa de Bíblia, isso é coisa do passado, cara. Não é? Ó, cristão é muito retrógrado, é muito antigo, é muito extremista, é muito velho, é ultrapassado. Nós temos agora, é inadmissível isso no século XXI. Estamos em 2018 agora, não é? Os tempos mudaram. O fato é que Deus não mudou, a sua lei não mudou, o seu povo permanece o mesmo. E o mundo vai caminhando cada vez mais para longe de Deus, demonstrando que eles se acham deuses, eles se acham divindades. Eles querem assumir o lugar de Deus, fazendo justamente o que o diabo quer. É assim que o mundo vive. Porém, nós aprendemos da palavra de Deus que se alguém ama o mundo assim, se alguém tem esses anseios aqui também, o amor do Pai não está nele. E não adianta você dizer que você é um cristão. Pastor, eu fiz a profissão de fé. Isso aqui é para julgar o teu coração. Porque a profissão de fé eu sei que você fez. Mas isso aqui é para poder falar com o teu coração. Quais são os seus anseios? O que é que você busca nessa vida? Será que olhar para a maneira de viver lá fora, a maneira ímpia de viver, não te faz brilhar os olhinhos? Você não fica pensando, pô, sou muito preso aqui na igreja. Sou muito preso na igreja. Não posso fazer nada, pô. Isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. E você olha para o mundo e pensa, poxa, o mundo é muito mais livre, né? As pessoas fazem o que quiser, cara, que ninguém fala nada, ninguém critica ninguém, todo mundo sabe livre. Agora, só o fato de eu estar aqui na comunidade, na igreja, parece que eu fico sendo o centro das atenções e quando eu me mexo, alguém diga, cuidado, irmão, para não pecar. Então, será que o anseio do teu coração, o que você deseja para a sua vida, não é aquilo que o mundo diz que você tem que desejar? Será que não há uma gotinha de amor ao mundo no seu coração? Nós temos que pensar sobre isso. Porque existem muitos cristãos, não são poucos não, muitos cristãos que vivem as suas vidas cristãs como se fosse uma maldição. Uma maldição. Ser cristão é chato. É chato, velho. Todo domingo a mesma coisa. Todo domingo tem que estar lá reunido com aquele povo. Ah, tá me abusando, não vejo cara nova. Todo domingo é a mesma coisa, não é? Se tem projeto da igreja, eu tenho que participar. Se tem evento para você, tem que participar. É tudo muito chato. O pastor disse para mim estudar pensando na glória de Deus. Me formar pensando na glória de Deus. Casar pensando na glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus, porque é isso que Paulo ensina em Coríntios. Ou seja, é o que a Bíblia ensina, é o que Deus ensina. Mas isso é muito ruim, porque todo mundo está buscando tudo que busca por prazer, por dinheiro, por diversão. Não é pela glória de Deus. Então nós temos que realmente provar os nossos corações com relação a isso. Porque a palavra do Senhor está nos dizendo de maneira muito clara, quem ama o mundo não tem o amor do Pai nele. A exortação de João é, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Não ameis o mundo. Tudo isso que o mundo produz não é de acordo com a palavra de Deus.
o mundo está em oposição contra Deus o tempo todo. O mundo odeia a Cristo. Essa é a grande realidade. Por mais que seja disfarçada, maquiada com religiões, com, moralidade, tudo isso é ilusão. O mundo odeia o Evangelho. Isso é a realidade da vida. E então, andar como o mundo anda, também é andar como aqueles que odeiam a Cristo. A palavra do Senhor nos diz de maneira muito clara, no versículo 17 de 1 João 2, ele concluindo essa parte, ora, o mundo passa. Então temos uma certeza aqui, irmãos. Tudo isso que contemplamos hoje, não é? A busca pelo desejo, o desejo da carne, os desejos da carne, a cobiça, o desejo dos olhos, a soberba da vida, tudo aquilo que as pessoas acham que construíram, essa enorme torre de Babel, gigantesca no mundo, não é? Que faz com que as pessoas se orgulhem e digam bem assim, nós construímos o mundo, nós construímos a civilização. Não, o tempo, o espaço, a vida não está no poder de Deus, está em nosso poder, nós manuseamos, nós decidimos o nosso destino, tudo acontece como nós queremos, como nós planejamos, no fim nós fazemos tudo. Nós somos soberanos sobre tudo. Tudo isso aí, essa enorme torre que Deus permitiu o ser humano construir, já está sendo dito aqui, passa. Haverá um dia em que tudo isso será destruído. Todos os sonhos ímpios, egoístas, tudo aquilo que o ímpio entende em seu coração, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou chegar lá, tudo será destruído. Tudo, tudo, tudo. Os poderosos da terra serão humilhados, essa é a grande realidade. Aqueles que acham que têm o domínio do mundo, não é? As famílias grandes mundiais que dominam o mundo na cabeça deles, que acham que têm poder sobre a existência porque têm dinheiro, essas pessoas aí, que financiam o lixo que nós vivemos aqui hoje, essas famílias, esse povo aí, os que acham-se poderosos, eles serão destruídos, porque tudo isso vai passar. Essa é a garantia que Deus nos dá. É o que nós lemos no Salmo 37. Os ímpios serão exterminados. É o que o Salmo 37 nos ensina. Os ímpios serão aniquilados, eles serão desarraigados dessa terra. Eles amam tanto essa terra, eles amam tanto esse planeta, esse mundo, que eles querem construir mais, eles querem dominar. Nós queremos território é tudo nosso, é tudo nosso. Mas Deus já está dizendo de maneira muito clara, eles serão desarraigados daqui. Isso não será para eles. Deus criou esse mundo para o seu povo. E a promessa dele é de remissão para o seu povo, para que o seu povo, e somente o seu povo, possa habitar aqui com ele eternamente. É por isso que João diz, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Todos os anseios do mundo irão acabar. Todos os sonhos, todos os projetos irão acabar. Tudo que o ser humano tem construído vai acabar. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Essa é a promessa do Evangelho para o povo de Deus. É isso o consolo que nós temos quando Deus olha para nós, como o povo dele diz, vocês permanecerão para sempre. A terra que eu criei é para vocês. Vocês vão desenvolver essa criação, aquilo que Adão deveria ter feito no começo de maneira santa, mas ele pecou e não fez. Em Cristo, nós somos ressuscitados, regenerados, nós somos feitos nova criação, para um dia desfrutarmos de tudo isso, irmãos. Agora sim, quando esse mundo for derrotado, for destruído, quando todo o poder ilusório desse mundo se acabar, finalmente Cristo será o nosso rei aqui. O rei estabelecido nesse mundo. Ele é o nosso rei que está no céu, mas ele haverá de estar nesse mundo aqui para sempre. E nós governaremos com ele. E toda a extensão desse planeta, cada território renovado pelo poder dele, pelo poder criador de Cristo. Tudo será levado à perfeição para que Deus permaneça conosco aqui para sempre. Essa é a maravilhosa promessa do Evangelho. E quando então ouvimos João dizendo, não amem o mundo, não é uma coisa pesada, tendo em vista o que está prometido para nós como povo de Deus. Por isso nos agarremos a essa esperança, irmãos. Lutem contra os desejos mundanos. Lutem contra aquilo que é contra a palavra de Deus. Não se iludam com este mundo. Não se iludam com esta vida. Tudo que as pessoas têm feito e que às vezes te impressionam, vai se acabar. E aqueles que poderão dar continuidade ao que realmente é bom, serão vocês. Sabe o que me dá alegria no coração?
é saber que Deus não criou nada por acaso. Ele não criou um mundo descartável de forma nenhuma. Ele criou um mundo com propósito, ele criou tudo bom. O pecado veio e apodreceu tudo. Mas a promessa dele é de restaurar todas as coisas. É a esperança proposta em Romanos 8, onde quando Cristo vier, que manifestar os filhos de Deus, toda a criação será redimida. A minha alegria é saber que a ciência que eu amo, que as coisas que Deus tem inspirado os seres humanos a fazerem aqui neste mundo ainda, por sua graça, não é? Isso que é bom, permanecerá. Nós poderemos continuar desenvolvendo de eternidade a eternidade para a glória do Deus que nos criou. Essa é a bênção para o povo de Deus. É saber que o que Ele tem para nós é algo eterno, que não passa. Portanto, batalhemos contra o mundo. Vamos ver de maneira em que nós lutemos contra os impulsos, contra os desejos, contra aquilo que o mundo diz. Eu sei que não é fácil não, irmãos. Eu sei que é muito complicado você receber convites, você receber propostas de facilidade na sua vida, em que você pensa bem assim, cara, se eu aceitar, minha vida está feita. Se eu aceitar, eu vou ascender de hoje para amanhã. Vai melhorar tudo. Não é? Eu não vou ficar passando aperreio. Minha vida não é fácil, é complicada. Então talvez se eu aceitar essa proposta, amanhã eu esteja muito bem. A preço de quê? Você pode dar alguma coisa em favor da sua alma? Cristo diz que não. Por isso, olhe para o que o mundo diz, para os manjares do diabo e diga simplesmente não. Por quê? Porque o que Deus me deu, o que Ele me garantiu em Cristo, é algo tão superior, tão incomparável, que nada que possa ser apresentado aqui, nem a maior riqueza que o homem possa construir, chega aos pés, chega ao rastro disso. Essa é a esperança do povo de Deus, a esperança na promessa, o que fortaleceu o povo para caminhar dia após dia, é baseado nessa fé, nessa esperança que a igreja está de pé, viva, caminhando rumo à Nova Jerusalém. Amém.